Olá, pessoal! Bem-vindos à aula 1 de matemática do 7º ano, a aula de adequação pedagógica. Eu sou a professora Márcia. Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Suzy e estamos bem felizes de estarmos aqui junto com vocês. É importante essa higienização das mãos. Passando álcool em gel, continuar lavando as mãos com água e sabão, é muito importante. Isso mesmo. E nós temos também alguns convidados que vão fazer parte das nossas aulas e vamos conhecê-los? Olhem lá na tela de vocês. O Paulo, a Laura, a Ana, a Letícia e o Júlio. Sejam bem-vindos também à nossa aula de hoje. E para a nossa rotina, então, todo início de aula, nós vamos mostrar a rotina, tudo o que vai acontecer na aula. E na nossa aula de hoje, a nossa rotina é o seguinte, vamos ver lá na tela. Primeiro, vocês vão separar todos os materiais para a aula e preencher a data no caderno ou em uma folha que vocês geralmente fazem o registro. Depois faremos muitas atividades e para finalizar teremos um quiz, que é um jogo de perguntas e respostas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, sempre nós teremos essa rotina que organiza a nossa aula. Fiquem com a gente. Então, a primeira parte da nossa rotina é a organização de materiais. Materiais que vamos precisar. Olhem aí na tela de vocês. Vamos precisar de uma caneta para fazer as anotações. Um lápis preto, uma borracha. A aula de matemática é sempre bom a gente ter uma borracha. Também um apontador, caderno ou folha, conforme vocês estão se organizando, e uma régua. Combinado? Vamos dar um tempo aí para eles se organizarem, né, professora Suzy? Isso. Mas vamos aproveitar também esse momento de organização de materiais para o registro no caderno. Então, peguem o caderno, uma folha, escrevam lá a data de hoje, o dia, o mês e o ano. Aula 1 de matemática. Nós vamos dar esse tempo para vocês se organizarem, pegarem os materiais, registrarem no caderno e nós já voltamos. Até já. Até já.
Anotaram no caderno de vocês a data de hoje, o dia, o mês e o ano. Aula 1, matemática. Agora nós vamos pensar um pouco sobre o conteúdo, o tema da nossa aula, que é divisão exata de números inteiros. Vocês já têm uma ideia sobre isso? Assistiram a aula lá no Paraná Educação, do 7º ano? Então, nós vamos conversar sobre isso. E eu quero que vocês registrem no caderno de vocês. Divisão exata de números inteiros. Vou dar mais um tempo para vocês fazerem esse registro e daqui a pouco nós voltamos. Então, agora anotado aí no caderno o tema da nossa aula, que é divisão exata de números inteiros, nós vamos prosseguir com a nossa aula. Combinado? Sempre que aparecer ali, ó, o lápis e a borracha, quer dizer que a gente vai fazer um registro. Vamos lá, então. Observem aí na tela de vocês. O que será que está aparecendo? Uma reta numérica, muito bem, uma reta numérica. Mas observem mais um pouco as pontas dessa reta numérica. Vejam lá, na ponta da direita, nós temos uma seta. Essa seta, ela nos indica que a nossa reta numérica continua. Mas do lado esquerdo, lá na ponta esquerda, nós também temos uma seta, que também indica que a nossa reta continua. Então, vejam aqui comigo, a nossa reta, ela vai continuar para a direita e continuar para a esquerda. Vejam aí, direita, esquerda. Mas a nossa aula, ela vai falar sobre números inteiros, não é isso? A gente precisa conversar um pouco sobre o que quais são os números inteiros. E o Júlio vem perguntando ali, olha só, quais são os números inteiros? A professora mostrou para vocês a reta, falou sobre as setas nas pontas, mas está faltando alguma coisa. Então me ajudem aí, vejam na tela. Vamos colocar o número 0. Por que vamos colocar o número 0? Porque o número 0 vai ser a nossa referência. A partir do número 0, nós vamos colocar os números à direita ou à esquerda. Certo? Então, vejam lá. À direita do 0, nós vamos colocar o número 1, 2, 3. À direita do 0, nós colocamos o número 1, 2 e 3.
Mas a gente já conversou que a seta indica continuidade. Então, nós vamos colocar as reticências. Com as reticências, nós entendemos que os números são infinitos. E eles vão continuar 4, 5, 6, 7, infinitamente. Então, isso indica a nossa reta, a nossa seta ali no final da nossa reta. E agora, será que existem números à esquerda do número 0? O que vocês acham? Vamos ver? À esquerda do número 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, vejam, existem números tanto à direita quanto à esquerda da reta. É importante a gente saber disso, que os números são infinitos, tanto à direita do número 0 quanto à esquerda. Então, a nossa aula é sobre conjunto dos números inteiros. Vejam na tela de vocês. O conjunto dos números inteiros são os números que estão à direita e os números que estão à esquerda do número 0. Mas nós temos mais uma coisa para observar nessa reta e nestes números. Vejam só, os números que estão à direita, a gente escolheu a cor azul para colocar ali, para representá-los, tá? Mas poderia ser qualquer outra cor. Então, colocamos a cor azul. Vejam só, os números que estão à direita do 0 são os números positivos. São os números que a gente pode colocar esse sinal que está aparecendo para vocês aí, que é o de mais, ou não. Então, esses números nós chamamos de números positivos, que estão à direita do 0. E olha só, observem os números que estão à esquerda do 0. O que eles têm de diferente? A cor também, que nós escolhemos a cor vermelha, mas também poderia ter sido outra cor. Mas o que mais? O que ele tem de diferente dos números positivos? Muito bem, tenho certeza que vocês observaram aí, que é o sinal de menos. Então, os números negativos, eles têm o sinal de menos. Números positivos, negativos, o sinal de menos. E os positivos, o sinal de mais. Combinado? E todos esses números fazem parte dos números inteiros. E agora que eu sei que vocês já estão aí comigo nesse pensamento de números inteiros, eu vou pedir para vocês registrarem no caderno de vocês a nossa reta. A professora Márcia vai colocar aqui, só para que vocês possam visualizar junto comigo, antes de registrar no caderno. Vamos lá, vamos lembrar algumas coisas que a gente conversou. Aqui está a reta numérica, mas nós precisamos indicar que a nossa reta, ela continua e nós vamos usar a seta. Continuidade. Mas nós vimos que a seta está dos dois lados da nossa reta. Continuidade aqui, continuidade aqui. Depois que nós vimos isso, nós pensamos em colocar os números na nossa reta. Qual é o número que a gente tem que colocar como referencial? O primeiro número que a gente vai colocar? Muito bem, é o número 0. A partir do 0, a gente consegue construir a nossa reta numérica. Então, à direita do 0, nós vamos colocar os números positivos. 1, 2, lembra que a gente conversou que pode ou não ter o sinal de mais. Aqui nós não vamos usar, tá? 3. 1, 2, 3. Mas nós vimos a continuidade, a nossa reta não acabou aqui, né? Continua, é infinito. Então, vamos colocar as reticências que vão indicar que a nossa reta continua. Combinado? Agora, nós vamos colocar os números negativos, que estão à esquerda do 0. Mas para os números negativos, eu posso colocar só um? Não, né? Eu preciso colocar o sinalzinho aqui de menos, para indicar que ele é negativo.
Então, 2 negativo. E o 3. Três negativo. Também desse lado, a nossa reta continua. Então, usamos as reticências para indicar continuidade, que os números são infinitos, dos dois lados do zero. Agora sim, eu vou colocar na tela de vocês e eu vou dar um tempo para vocês fazerem a reta de vocês aí da forma que vocês conseguirem se organizar. Então, vejam lá na tela de vocês. Vamos juntos? Vamos fazer um traço. Vamos dividir esses traços, assim, ó, vários traços. No caso aqui, eu coloquei 7, porque eu usei até o 3. Vocês podem se organizar aí. Depois, eu coloco as setas dos dois lados para indicar a continuidade. Então, eu coloco 0. Aí, a direita, reticências. À esquerda, os negativos e reticências. Vamos utilizar a régua, o lápis e a borracha para organizar no caderno ou na folha essa reta. Vou dar um tempo aí para vocês se organizarem e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, fizeram a atividade com a nossa reta numérica. Vamos lembrar mais uma vez? Então vejam, a reta numérica composta, né, por todos os números inteiros. Nós vimos que existem os números positivos e os números negativos. Aqui representamos com cores diferentes. Nós temos uma pergunta ali na tela. O que será que é?
Então, a Ana está falando, então, usamos o sinal de menos quando o número é negativo? Isso mesmo, nós usamos o sinal de menos para representar todos os números que são negativos, certo? Sim, nós usamos o sinal de menos quando o número é negativo. Vem a Letícia aí reforçando a informação do sinal de menos. Os números negativos são utilizados para quê? Vocês devem aí estar se perguntando, professora, aonde que eu vejo esses números que são negativos? Nós temos uma figura aqui que representa um termômetro que a gente encontra nas cidades, que vai mostrar a temperatura do ambiente. Esse primeiro termômetro está marcando menos 2 graus e o segundo menos 1 grau. O que significa? Que nessa região, nesse local, está fazendo muito frio. Então, a temperatura está negativa, está abaixo de zero. Então, em lugares onde não só no inverno ou faz muito frio, essa temperatura vai variar. E aí nós temos de menos 1 a infinitas possibilidades, menos 10 graus, dependendo do local, essa temperatura vai ser diferente, tá? Aqui nós temos a imagem da geladeira. Quando abrimos a geladeira da nossa casa, vem um ar gelado, não vem? Por que será? Porque a temperatura no interior da geladeira geralmente é negativa, menor do que zero. Para quê? Para deixar o alimento não estragar. Então, ela vai conservar o alimento. Então, a temperatura da geladeira tem que estar sempre negativa. Observem lá na geladeira de vocês. Então, e também nós temos uma outra situação em que aparecem os números negativos, que são os extratos bancários. Quando eu tenho um dinheiro, né, um valor no banco, e eu acabo pagando contas, pagando boletos, esse valor vai diminuindo. E quando eu não tenho dinheiro suficiente para pagar, ou eu passei daquele limite ali do meu dinheiro, o meu saldo vai ficar negativo, significa que eu estou devendo para o banco. Então, eu tenho 50 reais e a minha conta de água foi 60 reais, eu vou ficar devendo aí um valorzinho para o banco, e esse valor vai ser, então, vai estar lá no meu saldo, no meu extrato, um valor negativo que não deu para pagar, certo? Alguns exemplos que a gente tem desses valores negativos dos números. Então, vejam lá. Aqui nós temos, então, o conjunto. Lembram que a professora Márcia já mostrou para vocês? Iniciando aqui no meio pelo número 0, os números positivos, que são infinitos, e os números negativos. Mas nós temos uma letra que representa esses numerais. Olhem lá, a letra que representa os números inteiros é a letra Z. Então, é como se fosse o nome dos números inteiros, né? A gente representa por essa letra, certo? Então, a Ana está perguntando qual a letra que representa os números inteiros. Vocês já sabem? Ana, quem vai responder para você agora é a professora Márcia. Então, vamos lá responder a pergunta da Ana. Na verdade, a gente vai lembrar, porque a professora Suzy já nos disse, não é, Júlio? Olha o Júlio aí para nos ajudar, que a letra Z representa os números inteiros. Então, nós podemos colocar os números inteiros dessa forma, colocando a letra Z e depois os números inteiros a partir dela, tá? Agora, a gente vai continuar. Porque, na verdade, lá no início da nossa aula, a gente falou que ia falar sobre divisão exata de números inteiros, não foi isso? Mas para a gente chegar na divisão, a gente precisava entender por primeiro o que era número inteiro. E agora, então, vejam aí na reta de vocês. Números inteiros são os números positivos e os números negativos. E a gente vai falar, então, sobre os números positivos. Só que a gente vai fazer divisão com esses números e utilizando lá o sinal da divisão. Combinado? Então, vamos lá. Como os números são positivos, vejam na tela de vocês, nós não colocamos ali o sinal de mais.
E quando eles são positivos, a gente pode fazer, os dois números são positivos, nós podemos fazer normalmente a divisão. Então, vamos pensar ali com a professora Márcia. 4 divididos por 2. Como é que a gente podia fazer essa divisão desses números positivos? Eu trouxe uma dica aqui para vocês. Nós trouxemos um pote com 4 tampinhas para representar o número 4. 1, 2, 3, 4 tampinhas. A professora trouxe as tampinhas, mas vocês podem usar qualquer outro objeto para representar o número 4, pensando que tem que ser 4 objetos. Depois, ele nos dizia lá que ia dividir por 2. Então, eu escolhi 2 pessoas, a Ana e o Júlio. Então, 4 divididos por 2. Como é que a gente vai fazer essa divisão aí? Observem na tela de vocês. Então, nós temos que pensar que temos que dividir igualmente, porque a divisão é exata. Então, todos precisam ter a mesma quantidade de tampinhas. Vamos lá. Uma tampinha para a Ana, uma tampinha para o Júlio. Uma tampinha para a Ana, uma tampinha para o Júlio. Dividimos igualmente a quantidade de tampinhas. Então, como é que ficou? 4 divididos por 2 é igual a 2. Estão comigo aí? Então, vamos agora pensar num outro número para fazer a divisão. Também números positivos. Agora, nós aumentamos a quantidade. Temos 6, mas continuamos pensando em dividir por 2. Então, 6 divididos por 2. Como é que a gente fez? Aumentamos lá o nosso pote de tampinhas. Vamos contar quantas tampinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tampinhas. Mas também vamos dividir por 2, que é a Ana e o Júlio. Como é que a gente pode fazer essa divisão exata e igualmente? Vamos lá? Uma tampinha para a Ana, uma tampinha para o Júlio. Uma tampinha para a Ana, uma tampinha para o Júlio. Uma tampinha para a Ana, uma tampinha para o Júlio. E agora, como é que ficou? 6 divididos por 2 é igual a 3. Então, cada um deles ficou com 3, tampinhas. A Ana com 3 e o Júlio com 3. Dividimos igualmente as 6 tampinhas entre eles. Gostaram de fazer? Vamos continuar? Só que agora a professora trouxe um problema ali para vocês me ajudarem a resolver. Vejam lá, vamos ler juntos? Tia Camila comprou 10 pirulitos para distribuir para seus 5 sobrinhos. Quantos pirulitos cada um ganhou? Então, observem na tela de vocês. Aonde aparecem os números ali no nosso problema? Vamos lá. 10 pirulitos. E ela queria distribuir, dividir esses pirulitos para os seus 5 sobrinhos. Mas a pergunta dela era: quantos pirulitos cada um ganhou? Então, vamos fazer juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pirulitos. Quantos sobrinhos eram mesmo? Isso mesmo, 5 sobrinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 sobrinhos. E nós precisamos dividir aí com eles esses 10 pirulitos. Continue comigo aí na tela. Vamos contar os pirulitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pirulitos. Quantos sobrinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai começar a divisão. 1 pirulito, 2, 3, 4. 5 pirulitos. A gente dividiu dos 10, a gente dividiu 5, um para cada um.
E agora, nós temos mais 5 lá. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dar 1 para cada um. Vamos ver se vai dar certo? Vamos dividir? 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 pirulitos que restavam. E agora? Nós fizemos a divisão? Com quantos pirulitos cada sobrinho ficou? Contem aí na tela de vocês. Muito bem, 2 pirulitos. Então, nós podemos dizer que quando dividimos 10 por 5, nós chegamos no resultado de 2. Assim como nós vimos com os pirulitos. Sempre que dividimos 10 por 5, chegamos no resultado de 2. Gostaram de fazer a divisão com os números positivos? Então, a professora Márcia tem um desafio aí para vocês. Para vocês escreverem aí no caderno de vocês o registro de 10 divididos por 5, que é igual a 2. Lembrando que quando aparece o lápis e a borracha, nós vamos anotar. Então, anotem no caderno de vocês que a gente já vai passar para uma outra parte da nossa rotina ali, que vocês vão gostar e a professora Suzy vai continuar com vocês. Até já!
Muito bem, conseguiram fazer a atividade? Nós só precisamos que vocês mudem aqui, ó. Essa atividade, na verdade, é a atividade número 3. Arrumem aí no caderno pra gente continuar a nossa aula. Chegamos, então, à hora do quiz. O que será que é o quiz? É um jogo de perguntas e respostas. Olhem lá na tela de vocês. Legal, vamos para a primeira pergunta do nosso quiz. Olhem lá na tela de vocês. Qual sinal representa o número negativo? Número negativo. Nós temos duas opções: o sinal de menos e o sinal de mais. Vamos esperar um tempinho para vocês responderem. E aí, conseguiram? Vamos ver se está certa a resposta de vocês? O sinal que representa um número negativo é o sinal de menos. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta? Olhem lá na tela de vocês. Qual é o conjunto dos números inteiros? Vejam, nós temos duas representações ali. Uma no retângulo vermelho e a outra no retângulo azul. Aí, o que vocês acham? Qual é a resposta? Qual é o conjunto dos números inteiros? Vou dar uma dica, hein? Ele está representado com a letra dos números inteiros. Um minutinho aí para vocês responderem. Já voltamos. E aí, será que a resposta de vocês é a resposta correta? Eu acredito que sim, hein? A resposta é... Aqui está no retângulo vermelho. Por quê? Porque está aqui o símbolo dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros, com os números positivos e negativos, como a professora Márcia já havia mostrado. Próxima pergunta do nosso quiz. Vamos lá? Os números inteiros são representados por qual letra? A professora Suzy acabou de falar. Eu acho que vocês lembram, hein? Será que é essa letra aqui que está no retângulo azul, a letra N, ou a letra Z que está no retângulo vermelho? Um tempinho para vocês responderem e já voltamos.
Vamos para a resposta? Qual das duas respostas será que é a verdadeira? Será que é a letra N ou será que é a letra Z? A letra Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros. Muito bem, vamos para a próxima pergunta do nosso quiz? Olhem lá na tela. Qual sinal representa o número positivo? Será que é o sinal que está aqui no retângulo vermelho, o sinal de menos, ou o sinal de mais que está ali no retângulo azul? Um tempinho para vocês responderem, já voltamos. E aí, qual das duas respostas? Qual dos dois sinais aqui representa o número positivo? O sinal de mais. Muito bem. Mais uma pergunta do nosso quiz agora. Organize nos quadros os números inteiros. Então, veja, nós temos os números aqui com o sinal de menos, menos 3, menos 2, menos 1. E aqui os sinais 1, os números 1, 2, 3, sem os sinais. Vocês vão ter que organizar os números dentro dos retângulos. Aqui todos os números negativos, nós já temos aqui uma dica, porque os números negativos têm esse sinal, lembra? E aqui todos os números positivos. Vamos ver se vocês conseguem? Olhem só, os números negativos, o menos 3, o menos 2 e o menos 1 vem para o retângulo vermelho, com o símbolo de menos. E aqui os números positivos, 1, 2 e o 3, certo? Agora a professora Márcia vai voltar aqui comigo para que a gente dê continuidade. Agora, finalizando a nossa aula, nós vamos ver se nós cumprimos tudo o que havíamos combinado para a aula de hoje, revendo a nossa rotina. Vamos lá? Então, nós organizamos os nossos materiais e escrevemos a data no nosso caderno. Também fizemos várias atividades aí com números positivos, negativos, conjunto dos números inteiros, fizemos divisões com os números positivos. Agora o quiz, foi muito bacana a nossa aula hoje, não foi, professora Suzy? Muito legal, espero que vocês tenham gostado. E participado aí juntamente conosco. Mas nós vamos agora então... Finalizando, vamos aqui colocar a nossa máscara. Queremos lembrar vocês da importância do uso da máscara para se cuidar aí. E se proteger. E proteger os outros também. Esperamos vocês na próxima aula. Fiquem bem, até logo. Isso, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!